Olá, gente. Vamos a mais um conteúdo do nosso curso de Bioestatística. Eu sou o Dalmo Machado, sou docente do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense, do mestrado profissional em Enfermagem Assistencial da Universidade Federal Fluminense e do programa de pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Bom, essa aula de hoje, ela é meio que um limitador entre essa etapa mais romântica da estatística, por assim dizer. A partir desse momento, nós teremos já o conteúdo suficiente para fazer uma boa descrição de dados, que é uma fase preliminar necessária de toda inferência estatística. Lembrando que, muitas das vezes, é possível se concluir uma pesquisa na estatística descritiva, mas jamais é possível chegar-se à estatística inferencial sem a parte descritiva. Então, uma vez que já foram vencidas essas medidas de tendência central, representação, tabela, gráfico, vamos agora para o capítulo final. O próximo conteúdo será uma fase de transição, que a gente começa a trabalhar os conceitos de correlação, e aí já é um pouco mais elaborado, padrão de resposta e conteúdo que a gente pode estar afirmando. Então, seguindo em frente, dispersão. O que essas medidas elas trazem consigo de importante? Elas medem o grau de espalhamento de cada uma das observações em razão de um número, quase sempre a média. Então, quanto mais disperso é um conjunto de dados, mais heterogêneo é um conjunto de dados. Note que, se nós tivermos uma condição em que você tenha 3 mais 3 mais 3, eu tenho um N de 3, eu tenho a média 3, eu tenho uma mediana 3. Se eu substituo isso por 3, 1 e 5, eu obtenho os mesmos 9 como somatório, a média continua sendo 3 e a mediana continua sendo 3. Então, percebam que conjuntos de dados com números diferentes podem ter as mesmas medidas de tendência central e ainda assim não representarem a mesma coisa. Então, o conteúdo de hoje, ele aborda exatamente esse tema que é muito importante, não somente na fase descritiva, mas como etapa essencial para a realização de muitos dos testes. A base do seu entendimento é aquela tabela de frequência que nós começamos lá no início do curso e que nós vamos dar continuidade aqui. Lembrando que aquela tabela, ela parou quando nós fizemos o XI-FI. Tudo bem? XI é o ponto central de cada um dos estratos. Em se tratando de dados não agrupados, ele assume o valor da coluna indicadora e o FI é a frequência absoluta. De tal forma que eu tenho o somatório do XI e FI dividido pelo N, ou pelo somatório de FI, que corresponde ao N. E isso me dá a média aritmética. Muito bem, nós vamos dar uma continuidade naquela tabela e vamos conhecer um pouco os diferentes tipos de medidas de dispersão, conhecendo um pouco suas peculiaridades, as suas utilizações e, sobretudo, a maneira de realizar o cálculo. Bom, então, essa é aquela tabela
que vocês já estão íntimos, né? Vocês já decoraram, inclusive, os valores. Nós paramos justamente aqui, ó, x e fi, né? Na ausência de qualquer operador, subentende-se uma multiplicação, que seria a multiplicação da coluna xi, 1,25, vezes o fi 4, daria 5. Faço o somatório disso aqui, 181,5, dividido pelo somatório de fi, e eu obtenho uma média de 5,04. Até aí onde a gente estava trabalhando com média, medida em tendência central. Pois bem, esse valor vai ser importante que nós guardemos para a utilização diversas e diversas vezes. Então, qual é já a primeira recomendação? É que nós utilizemos a função de memória da calculadora. Tá? 181,5 dividido por 36 vai dar 5,04. Tudo bem? Se quisermos trabalhar com menos casas decimais, vamos guardar esse 5,04 aqui na memória da calculadora. Então, o que temos aqui de medidas de dispersão? Vamos falar um pouco de cada uma delas. São medidas estatísticas utilizadas para avaliar o grau de variabilidade ou dispersão dos valores em torno da média, ou seja, o grau de espalhamento de cada observação em relação ao número central. Servem para medir a representatividade da média, o quão essa média, de fato, representa aquele conjunto de dados. Notem que se eu tenho uma medida de dispersão bem estreita, eu entendo que trata-se de uma amostra potencialmente homogênea. Se eu tenho uma medida de dispersão muito grande em comparação à média, eu vejo que eu tenho muitos valores diferentes daqui, dos principais, e isso está influenciando. Alguns deles nós já tivemos até contato, ou algum deles nós já tivemos contato, que é a amplitude geral, que é o R. Lembram lá na primeira aula, quando nós fizemos a distribuição dos dados brutos a fim de fazer a estratificação? O primeiro passo foi fazer o rol, que seria aquele encadeamento crescente de observações, e aí pegar os dois extremos, máximo menos mínimo. O desvio médio, que ele é uma medida interessante, mas ele sofre de um grande problema, que é ser muito influenciado pela média, mas vamos aprender a fazer também a partir daquela tabela. A variância, essa sozinha, não tem grande utilidade como medida de dispersão, e já vamos entender por quê. Mas o mais importante é compreender que a principal, a mais usual medida de dispersão, que é o desvio padrão, é exatamente a raiz quadrada da média, da variância. Portanto, se eu não tenho o valor da variância, eu não tenho como calcular o desvio padrão. E aí a variância passa a ser essencial. Existem algumas análises mais rebuscadas, quando eu faço comparações múltiplas de grupos ou do mesmo grupo ao longo do tempo, uma ferramenta que nós chamamos de ANOVA, ou análise de variância. Isso não é conteúdo para o nosso curso de Bioestatística 1. Mas já fiquem sabendo que para fazer análise de variância eu tenho que ter o cálculo da variância. Coeficiente de variação, que é uma medida que depende de outras duas já calculadas e que tem uma aplicação muito interessante e simples. E eu poderia acrescentar aqui mais uma medida de dispersão que nós aludimos
na nossa aula de gráficos, que é o chamado intervalo interquartil, que é o Q3, ou seja, o P75, menos o Q1, que é o P25. Ok? Vamos seguindo juntos aí, suave, compreender que não é nada difícil a partir desse tabelão. Então, qual é a minha recomendação para vocês sempre? Façam uma tabela de frequência bonita, comprida, que fique guardado lá na sua planilha eletrônica com os dados e que vocês possam consultar eventualmente para tirar uma dúvida de uma informação ou outra. Ainda que você faça uma subtabela destacando uma informação ou outra. Mas essa tabelão geral de frequência é altamente recomendável, assim como é altamente recomendável uma coisa que a gente chama de dupla entrada, dupla imputação de dados, dupla alimentação do seu banco de dados, dupla digitação. Então, muito, muito, muito interessante que vocês elaborem uma máscara igual para a sua planilha, seja qual for o ambiente, a máscara, ó, na célula A1 vai ser nome, na célula A2 vai ser idade, enfim, que você montem esse frame dessa tabela e que a alimentação desses dados, né, a digitação desses dados, se dê por duas pessoas independentes. Depois de imputado as duas tabelas, existem ferramentas em que a própria planilha ela compara os dois bancos procurando inconsistências. Vejam que isso é uma coisa relativamente simples, mas que isso pode prevenir muito, muito, muito transtornos lá na frente. Às vezes é uma vírgula que não saiu, ou uma vírgula que entrou, um zero a mais, um zero a menos, e você perde muito tempo para identificar esses erros de digitação. Então, assim, as boas práticas em pesquisa, eles são peremptórios no que se refere à dupla digitação do banco. Então, faz uma máscara bacana, colorida ali, para sua pesquisa, e na hora de imputar, de digitar os dados, que se faça por duas pessoas distintas. Bom, então qual é a missão agora? Nós paramos aqui na coluna X, I, F, I, correto? Então, eu quero que vocês criem mais 4 colunas que serão as necessárias para a gente fazer todos, olha o que eu estou dizendo, não é fazer um cálculo, é fazer todos os cálculos de dispersão a partir de uma tabela de frequência bem elaborada. Então, ratifico a minha sugestão. Bom, quais são essas colunas? XI, que você já sabe o que é aquele número central, menos média, essa média é aquele 5,04 que vai aparecer inúmeras vezes e que nós já guardamos ele aqui, ó, na memória. Só lembrando, vamos pegar um número qualquer aqui, 152.358, dividido pelo que estava na memória. Eu tenho isso. Aí depois eu quero outro número, 78,5 vezes o que estava na memória. E assim vai. Então, a utilização da tecla de memória, ela é muito, muito recomendada. Bom, depois, essa segunda coluna nada mais é do que pegar esse resultado e elevar ao quadrado.
Então, se o xi menos x deu 3, por exemplo, x barra, né? X barra é média, qual seria o conteúdo dessa coluna? Para essa linha, 3 ao quadrado, que daria 9. Ok? Nós já falamos como eu elevo um número ao quadrado numa calculadora ordinária, né? Vezes igual. A outra coluna seria pegar o resultado dessa primeira. Vocês estão percebendo que isso o Excel vai ajudar muito lá na frente, porque eu só vou vincular essas células e depois arrastar, né? O que isso aqui está me dizendo? Eu quero o resultado dessa coluna, xi menos média, vezes fi, que você já sabe o que é. E a última é eu pegar essa coluna que eu elevei ao quadrado, multiplicar por fi. Então, são as 4 colunas essenciais para que nós saibamos fazer todas as medidas de dispersão. O que eu já adianto? Eu quero que vocês já façam, isso eu vou ter uma por linha, né? Lembrando que nós temos 6 extratos. Eu quero o somatório somente daquelas que têm o FI. Ou seja, essas duas eu não preciso somar lá embaixo. Quem que eu vou somar? Aquelas que eu tenho FI. Seja o xi menos média vezes FI, ou o xi menos média ao quadrado vezes FI. Uma outra coisa que eu chamo a atenção, que esse 2, ele está fora do módulo, né? Ele está fora desse conjunto. Ou seja, eu pegar esse conjunto e levar ao quadrado. Caso esse 2 estivesse aqui dentro, eu estaria pegando só a média ao quadrado. Mas como ele está fora do colchete, do módulo, eu vou levar ao quadrado esse resultado inteiro. Certo? Então, essa aí é a máscara da apresentação que eu espero que vocês façam. Tudo bem? Então, como é que ficaria primeiro aqui? Xi 1,25 menos x média, que é 5,04. Então, o que eu teria aqui? 1,25 menos quem? Média 5,04. O resultado daria 3,79. Note que esse número ele está em módulo. Isso quer dizer que eu não tenho sinal. Então, ainda que apareça negativo aqui, ele entra para aqui como positivo. Tudo bem? Se eu quiser já fazer de chofre essa outra coluna, é simplesmente eu pegar esse resultado vezes igual. Lembrando que todo expoente par, ele vai me dar um número positivo. Então, ainda que eu tenha um número negativo, se o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Não existe número elevado ao quadrado que seja negativo. Então, nesse momento, se eu quiser fazer direto, não faz diferença se está 3,79 positivo ou negativo. Na hora de vocês apresentarem a lista lá de atividades, aqui vai ter que estar sem sinal, vai ter que estar positivo. Mas na hora de preencher, você pode fazer direto. Tudo bem? Então, temos aqui o xi menos x barra ao quadrado. Aqui, qual seria o exercício? Seria aquele 3,79, tudo bem? 3,79, vamos botar ele aqui, 3,79 vezes quem? O FI. Quem é o FI da primeira extrato? 4.
Daria 15,16 aqui. E, finalmente, esse daqui seria o quê? Eu pegar o resultado desse daqui, que for aqui, aquele 14,3641, que saiu 14,3641, e multiplicar pelo FI. Ok? O que eu chamo a atenção é a necessidade de uniformização das casas decimais, conforme nós vimos lá na aula de tabela. Então, se aqui eu opto por trabalhar por 4 casas decimais, num primeiro extrato, que isso seja seguido pelos demais. Tá? Então, o exercício é fazer isso para cada um desses extratos, e eu preciso do somatório só dos que têm o FI. Ou seja, xi menos média vezes FI e xi menos média ao quadrado vezes FI. Tá? O que eu recomendo agora? Que vocês pausem o vídeo e façam isso à mão. Eu vou continuar para fazer, mas acho que seria um belíssimo exercício vocês pausarem e completarem a tabela à mão. Quem que eu preciso do somatório? Os que têm o FI. Faz diferença eu botar, se eu inverter aqui a coluna, botar esse que tem o FI aqui e a pegar esse resultado e multiplicar? Não faz a menor diferença. A ordem do aparecimento dessas colunas não vai fazer diferença. O que vocês têm que ter clareza é o que significa cada um dos elementos e que eu preciso do somatório dos dois FIs. Certo? Seguindo, aqui só para destacar quais são aqueles que são somados, e aqui os resultados que serão obtidos. Tá? Então, a partir daqui, tudo ficará muito, muito simples. Ah, mas o que significa isso? O que eu pego? Calma, suave, vamos chegar. Fez a tabela de frequência, parou no X e FI, cria essas 4 colunas, lembrando que esses números daqui estão em módulo, ou seja, não aparece o sinal negativo, muito embora para o resultado final isso não fosse fazer diferença, porque o que me interessa são os valores que vão ficar ao quadrado, né, aqui, por exemplo. Mas não deve aparecer sinal. Agora vamos conhecer cada um desses medidas de dispersão. A primeira é a amplitude total, ou amplitude geral, que é representado pela letra R. É a diferença entre o maior e o menor valor no rol. Notem que se eu tenho uma tabela bacana, uma tabela perfeita, uma tabela acadêmica, por aqui eu já consigo calcular o rol. Por quê? É pegar o maior valor, eu estou vendo que esse valor 9,5 está incluso nesse extrato e diminuir do menor valor, que é 0,5. 9,5 menos 0,5 igual a 9. Notem que ela é um valor absurdamente largo. Veja, a média foi 5,04. 5,04. E eu tenho uma amplitude de 9. Então, o que se observa aí? Que é uma medida de dispersão, isso não tem como negar. Todavia, ela é extremamente influenciada por valores extremos. Note que se desses 36 alunos eu tivesse 35 que tivesse tirado meio e um tivesse tirado 9,5, a amplitude geral continuaria sendo 9. Então, é uma medida? É uma medida nobre? Não, até pela facilidade de realização, né? A utilização da amplitude total como medida de dispersão é muito limitada.
pois sendo uma medida que depende apenas dos valores extremos, é instável, não sendo afetada pela dispersão dos valores internos. E aí um exemplo bem suave, mas que vocês poderiam utilizar hoje lá, eu tenho aqui um rol, pego o máximo menos o mínimo, qual é o valor da dispersão? 28. E assim vai para a amplitude geral. 28, ele segue com a unidade, né? Se isso aqui for idade, por exemplo, 28 anos. Desvio médio, essa é bem bacana. Vamos pegar o conceito e depois vamos olhar na tabela para fazer, que ele é bem suave. Uma vez que se deseja medir a dispersão de todos os valores em torno da média, veja que nós estamos falando de desvio médio, e que a soma de todos os parciais será igual a zero, ou seja, o que ele está me dizendo aqui? Vamos voltar nessa tabela. Aqui, ó. Nesse caso aqui, se eu mantivesse os sinais negativos e fizesse o somatório, isso aqui vai dar zero. Necessariamente vai dar zero. Se não der zero, está errado. Isso não aparece porque eu não pedi para vocês somarem, tampouco porque esse número está em módulo, ou seja, ele não tem sinal. Mas o que o desvio médio leva em consideração é exatamente isso, que a diferença entre cada observação e a média, o somatório da diferença de cada observação e a média, vai ser igual a zero. Tudo bem? Então, qual é a fórmula para o desvio médio? Somatório da diferença de cada observação em relação à média geral vezes FI. Olha, então esse daqui é aquela primeira que nós já fizemos. Ou seja, somatório da diferença de cada observação menos a média geral multiplicado pela frequência de cada extrato. Então, no final, o que eu tenho? 61,34. Então, esse 61,34, ele já é o seu numerador. Ah, mas que número cabeludo, sigma, simples assim. Vocês vão aprender ao longo do curso que a estatística, ela lida muito mais com letras e símbolos do que com números, né? A parte de álgebra, propriamente dito, ela é muito básica. Então, o que nós temos aqui? O somatório da diferença em módulo de x menos x, barra, que é a média, multiplicado pela frequência de cada extrato. Então, eu já sei que isso aqui daria 36. Que daria 61,34. Dividido por N. N, eu já sei que é o somatório de Fi. Então, como é que ficaria isso? (61,34) dividido pelo somatório de Fi, que daria 1,7. Então, notem o quanto modificou quando eu comparo essas duas medidas de dispersão. Uma deu 9 amplitude geral, o desvio médio deu 1,7. Como é que eu escreveria isso? A nota média da turma foi 5,04 pontos, com o desvio médio de 1,7 pontos, para mais ou para menos. Então, assim, está melhor, né? Muito embora ele continua sendo muito dependente de valores atípicos. Então, o desvio médio, assim, comparado à amplitude geral, é sobremaneira melhor, mas ainda não é a medida mais nobre, justamente pela mesma condição de ser dependente de valores extremos, seja para mais, seja para menos. Suave, viram que fez o tabelão, é uma conta ordinária. Fez o tabelão é uma coisa ordinária. Agora vamos para a variância, né, que é muito cultuada.
Olha aqui, já está dizendo de cara, variância S2. Ela é o quê? O somatório modular de cada observação, do ponto médio de cada observação, menos a média geral, ao quadrado, vezes FI. Ah, então é por isso, professor, que você pediu para somar aqueles dois que multiplicam pelo FI? Sim, é por isso. Então, notem que eu tenho aqui exatamente esse somatório já pronto. Então, eu já tenho o meu numerador da variância lá determinada. Segunda observação, e muito importante. Na variância, diferentemente do desvio médio, o denominador não é N, é N menos 1. Então, enquanto que no desvio médio eu dividia xi menos x barra vezes fi por 36, na variância eu vou dividir xi menos x barra ao quadrado vezes fi por 35. Então, esse seria o resultado. A definição mais simples seria essa, a média aritmética dos quadrados dos desvios. Notem que ela é um conteúdo assim abstrato, chama atenção aqui mais uma vez ao n-1. Tá? A gente pode até, num outro momento, discutir por que é n-1 ou só n. Mas, para agora, vamos entender que quando eu utilizo n-1, eu estou falando de amostra. Se eu tivesse dividindo por n, isso é utilizado em estudos epidemiológicos, eu estaria falando de população. Como eu vou trabalhar com amostras, e é o que vocês vão estar lidando na maioria do tempo, é n-1. E a observação que eu faço é o seguinte, se a gente pega isso em termos de nota, né? Aliás, vamos fazer isso aqui, só para ilustrar. Vamos pegar a tabelinha. Então, como é que fica a minha conta aqui para fazer a minha variância? Vai ser 155,1876 dividido por 35. Veja, o resultado da variância deu 4,44. Como é que eu diria isso? A nota média da turma foi de 5,04, mais ou menos 4,44, ou 4, né? Mais ou menos 4,44 pontos ao quadrado. Veja que maluquice ficaria isso. Não é eu pegar o resultado e elevar ao quadrado, é a unidade ao quadrado, por isso ela se torna completamente abstrata. Se fosse peso, quilos ao quadrado. Então, do ponto de vista de materialização, de identificação, ela é uma medida que não faz muito sentido. Por quê? Porque é o resultado ao quadrado, é a unidade do resultado ao quadrado. Por isso, ela não é utilizada como medida final de dispersão, mas muito mais como um meio de chegar ao desvio padrão, que é aquela em que mais se vê. Portanto, nesse caso, deu 4,44 pontos ao quadrado. Variância é isso. E agora, o que eu faço? Se eu extraio a raiz quadrada da variância, eu tenho o desvio padrão. Tá? Então, suave. O que é o desvio padrão? É a variância ao quadrado. E o resultado deixa de ser o quadrado e passa a assumir a unidade que seja. Então, se eu pego aquele 4,4 que nós tivemos lá, não apareceu. Se eu pego aquele 4,44 e extraio a raiz quadrada, eu tenho aqui a minha
meu desvio padrão. Como é que ficaria esse resultado? As notas dos alunos tiveram a média de 5,04, mais ou menos 2,1 pontos. Certo? Então, é simplesmente extrair a raiz quadrada da variância. Essa medida que nós chamamos de coeficiente de variação, ela é muito interessante, sobretudo quando eu quero comparar variáveis de magnitudes diferentes. Ou seja, imagine a seguinte situação. Eu tenho 10 pessoas da turma, tá? E eu tenho uma coluna que é peso e eu tenho uma coluna que é altura. O peso variou de 52 a 102. A altura variou de 1,47 m a 1,97 m. Então, note que eu não posso dizer que a média de peso é maior ou mais dispersa do que a média de altura, porque são magnitudes diferentes, eu não consigo comparar esses grupos. Então, sempre que eu tiver interesse em comparar variáveis de magnitudes diferentes, de unidades diferentes, essa ferramenta chamada coeficiente de variação é extremamente útil. Então, é a medida relativa à dispersão útil para comparação em termos relativos do grau de concentração em torno de uma série distinta de dados. O coeficiente de variação ele vai ser o quê? O desvio padrão dividido pela média. Então, se você não souber fazer o desvio padrão, você não tem como acertar o coeficiente de variação. Vezes 100. Então, imagine aquela situação. Qual seria o coeficiente de variação? Aqui. Eu apaguei, mas vamos lá. Quanto que deu aquele desvio, aquela variância? 4,44. Ok? Se eu extraio a raiz quadrada dela, eu tenho 2,10. É o meu desvio padrão. Pego esse valor, divido pela média, que foi 5,04. Pego isso aqui, multiplico por 100. O que eu posso dizer desse conjunto de dados? As notas dos alunos variaram 41,8%. Ok? Variaram 41,8%. Então, notem que fica uma coisa mais palpável. Então, veja, se eu tenho duas unidades distintas, a partir de média e desvio padrão, eu consigo comparar os percentuais. Se eu fizesse aquele exercício de comparar peso e altura e visse que um tem 41,8% e o outro teve 60,8%, aí eu unifiquei as unidades, percebem? Eu já não estou falando de peso e de altura, estou falando de variação, de percentual de alteração de um e outro. Eu posso compará-los, e aí eu posso dizer peremptoriamente que aquele que teve um coeficiente de variação de 60% variou mais do que aquele que teve de 41%. Tudo bem? Então, o coeficiente de variação ele tem esse emprego, sobretudo quando quero comparar séries distintas de unidades. E o último, que nós já falamos na aula anterior, aqui são os resultados que nós fizemos, depois vocês devem fazer à mão, para a gente conferir, né, se está batendo. E o último conteúdo que nós citamos lá é aquele intervalo interquartil, ou seja, é o Q3 menos Q1, que aparece lindo e formoso no boxplot. Certo? Agora, vamos para a planilha eletrônica, e isso a gente vai fazer ao vivo no horário da aula.
Espero que tenha sido bom para vocês e até o próximo conteúdo. Valeu!